Fala galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Jeffles e esse é o biologiamais.com, mais biologia na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre lamarquismo, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. Não, galera, vocês não estão na aula de francês, não. Pode ficar tranquilo. Esse nome quilométrico que vocês acabaram de ouvir e estão vendo nesse exato momento é o nome do naturalista francês Lamarck, criador da teoria da evolução que nós chamamos de lamarquismo. Esse cara ele foi extremamente importante para o estudo da evolução, justamente porque ele foi o primeiro cara a tentar propor um mecanismo que pudesse explicar a evolução. E isso abriu portas para que a gente pudesse fazer estudos mais complexos a respeito desse assunto que é bastante importante. Ora, não poderíamos deixar de ressaltar que Lamarck era evolucionista, né? Daí o nome, teoria da evolução, lamarquista ou lamarquismo. Então ele vai defender que as espécies sim sofrem modificações ao longo do tempo. Além disso, ele vai defender todos os outros princípios que a evolução defende, que a gente já viu na aula anterior. Para tentar provar que a teoria da evolução estava correta, Lamarck propôs a seguinte ideia: a necessidade faz o órgão. Então, para Lamarck, se um organismo precisasse adquirir uma característica ou necessitasse de uma característica, ele seria capaz de desenvolver. Então imagine a seguinte situação: imagine uma lagoa que está repleta de peixes. De repente essa lagoa seca do nada, ou por um próprio fenômeno da natureza. Então esses peixes perdem o habitat dele, que era de viver dentro da água, por uma necessidade agora de viver no ambiente terrestre. Para Lamarck, os peixes seriam capazes de desenvolver características para viver naquele ambiente. E aí, para provar que isso era verdadeiro, Lamarck pegou duas leis que eram utilizadas para explicar outros fenômenos naquela época. A primeira lei se chama Lei do Uso e Desuso. Para Lamarck, e a lei vai afirmar isso, se um organismo usa um órgão, esse órgão se desenvolve trazendo uma nova característica para o ser vivo. E o contrário, se o ser vivo não usa um órgão, esse órgão pode desaparecer e com ele é levado a característica. A segunda lei se chama Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos. Para Lamarck, uma vez que um sujeito adquire a característica, ele seria capaz de dar de herança essa característica para os filhos. Para que a gente possa ver isso na prática, nós vamos dar um exemplo. Não sai daí, eu vou aqui e volto já já. Vamos observar como ocorre o processo evolutivo de acordo com o lamarquismo. Temos aí uma população de girafas. Em comum, todos esses indivíduos têm o pescoço curto e a alimentação, que é basicamente de vegetação rasteira, uma vez que eles têm um pescoço muito curto para poder alcançar a copa das árvores. Imagine agora que um fator ambiental fez com que toda a vegetação rasteira desaparecesse, restando apenas as árvores mais antigas e mais resistentes a mudanças climáticas. Por ser sua única fonte de alimentação, as girafas terão que desenvolver uma forma de conseguir alcançar a copa das árvores. É aí que vai entrar nosso primeiro tópico: a necessidade faz o órgão. Para Lamarck, as girafas têm consciência que precisa alcançar a copa dessas árvores e precisa mudar, senão morrerá. Então a necessidade dela de conseguir alimento fará com que ela construa, fabrique, faça um órgão. É aí que irá entrar a primeira lei, a lei do uso e desuso. Lamarck acredita que se essa girafa continuar utilizando seu pescoço, ele irá se desenvolver. Se ela continuar utilizando, ele irá se desenvolver até que aos poucos essa girafa consiga apresentar uma nova característica, ou adquirir uma característica, podemos dizer assim, que é de ter um pescoço mais comprido e alcançar o topo das árvores. As outras girafas que não conseguirem fazer isso só têm duas escolhas: ou elas morrem ou elas migram para outros lugares, onde a disponibilidade de alimento é maior. Agora vamos entrar na segunda lei, a lei da herança dos caracteres adquiridos. Como essa girafa aí acabou de adquirir as características, assim que ela se reproduzir e tiver filhotes, essa característica irá ser dada de herança para os seus filhotes
que serão amamentados até conseguir alcançar a fase adulta, onde terá a mesma característica dos pais. Prontinho, acabamos de observar o processo evolutivo de acordo com o lamarquismo. A evolução diz que as espécies sofrem modificações ao longo do tempo, e essa girafa acabou de sofrer uma modificação, que é o tamanho de pescoço que não era comum na população original, obedecendo assim os princípios da evolução. É importante ressaltar que Lamarck jamais deu exemplos com girafas. Isso é só uma forma de ilustrar o nosso trabalho e apresentar a evolução de uma forma mais concreta. Se uma questão estiver abordando os conceitos de Lamarck, ela terá que trazer esses termos, que são os principais. A necessidade faz o órgão, então o animal tem consciência que precisa fazer o órgão e ele irá desenvolver esse órgão, a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então busque sempre esses termos ou palavras que tenham o mesmo significado. A teoria de Lamarck foi publicada em 1809 e reinou absoluta durante 50 anos, até que Charles Darwin publicou sua teoria, que contradizia aí em alguns pontos a teoria de Lamarck. Mas a teoria de Lamarck ela só foi excluída definitivamente da ciência 70 anos depois de sua publicação, quando um biólogo alemão chamado August Weismann conseguiu comprovar que ela realmente estava errada. Weismann fez diversos estudos. Dentre eles, ele descobriu que existiam dois tipos de células nos animais. Células germinativas, que são as células capazes de formar gametas, ou seja, nosso espermatozoide, nosso óvulo, tá certo? E as células somáticas, que são as células que formam todas as outras partes do corpo. Ao fazer pesquisas e estudos, Weismann descobriu que para uma característica passar para o filho era necessário alterar as células germinativas, mas a teoria de Lamarck, que utiliza a lei de uso e desuso, só consegue alterar as características das células somáticas, ou seja, as células que vão formar as outras partes do corpo. Logo, nem a primeira lei de Lamarck, a lei do uso e desuso, se aplicava, nem a segunda lei, que é a lei de herança dos caracteres, se aplicava. Um dos experimentos de Weismann foi pegar ratinhos, cobaias, e cortar a cauda dos ratinhos. Então ele pegava um ratinho macho, uma ratinha fêmea e cortava as caudas desses ratos. De acordo com a teoria de Lamarck, a característica adquirida pelos pais iriam passar para os filhos. Então, se ela tivesse correta, toda a ninhada iria nascer dessa forma. Todos os ratinhos sem cauda. Mas, gente, adivinha só o que acontecia? Todos os ratinhos continuavam nascendo com cauda. Weismann fez isso por várias e várias gerações de ratinhos, cortando caudinhas de ratos, repetindo os cruzamentos e sempre tendo o mesmo resultado. E assim ele conseguiu provar definitivamente que a teoria de Lamarck estava incorreta. Hoje é muito fácil a gente comprovar que a teoria de Lamarck está errada. Vamos fazer a seguinte observação. Imagine que eu vou para a academia, agora eu vou pegar a lei do uso e desuso que Lamarck propõe na sua teoria e vou começar a usar meus músculos. Olha lá a lei do uso. Se eu uso, o músculo se desenvolve. Opa, cresceu. Isso é verdade. Só que para Lamarck, quando eu adquiri essa característica, eu tenho a capacidade agora de passar isso para o meu filho. A segunda lei, lei da herança dos caracteres adquiridos. E aí, gente, ó, se eu for ter um bebê, adivinha como o meu bebê vai nascer? Todo trincadão, todo bombado. Bebê fitness, tá certo? E a gente sabe que isso não acontece. Embora a teoria de Lamarck ela pareça um pouco ridícula hoje, ela foi fundamental para a evolução da ciência de uma maneira geral. Lamarck também fez importantes contribuições no campo da biologia. Inclusive, ele descobriu várias espécies e ele que inventou o nome para essa ciência maravilhosa, que nós chamamos de biologia. Espero que vocês tenham gostado. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Até a próxima.